Chega novamente o dia da adversidade e você desfalece. E você não sabe nem por que desfaleceu. É porque eu sou um fraco. Não! É porque você não soube administrar aquilo que Deus te deu. Se Ele te dá prosperidade, goze, desfrute com responsabilidade, sem esquecer dos seus irmãos e dos necessitados. Mas se Ele deu adversidade, enfrente-a, sabendo que você já recompôs a sua energia. Como? Comendo do que é bom, me divertindo daquilo que eu me agrado. O nosso Deus, Ele é misericordioso, e como o liturgo disse, Ele nos assiste e nos ampara, especialmente por meio de sua santa palavra. Nós estamos vendo uma série de sermões que trata do conhecimento que você precisa ter de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É uma série de sermões no livro de Provérbios, capítulo 24, do 10 ao 13. Para você se conhecer a si mesmo, nós temos visto que é preciso você conhecer a Deus. É preciso você ter experiências com Deus. É preciso você aspirar a Deus, como foi dito aqui. É preciso você ter intimidade com Deus. Não é apenas conhecimento teórico das Escrituras, porque o ateu muitas vezes estuda e conhece muito mais do que cristãos. Mas é um conhecimento prático, vivido. Quando você percebe a presença de Deus, você o conhece profundamente. Foi essa a experiência de Moisés, quando se encontrou com Deus, ele disse: opa, eu não sou nada. Foi essa experiência de Isaías, que disse: eu sou pecador, vou morrer agora, porque vi o Senhor. Foi essa experiência de Pedro, quando disse: retira-te de mim, Senhor, pois eu sou pecador. O Senhor é o Santo de Israel. Então, quando você conhece a Deus, você se conhece. E Deus, Ele nos propõe experiências para que a gente passe a entender quem nós somos. E uma delas é colocar dificuldades na vida dos irmãos, para que os irmãos conheçam o limite de vocês, a força de vocês, para que os irmãos em outra ocasião possam se utilizar dessa força para ajudar outras pessoas. O versículo 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres: não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. E é aqui que nós vamos dar continuidade ao sermão que nós vimos, aos sermões que nós estamos vendo. Saboreia o mel, por dois motivos: porque ele é saudável e porque é doce ao teu paladar. Mas será que aqui o Senhor está preocupado apenas com o mel? Será que aqui o Senhor está dizendo que você só precisa de mel para ser saudável e para se alegrar? Não, meus irmãos. O mel é um símbolo. O mel aqui é um símbolo do que realmente você precisa. O mel aqui é o símbolo de que Deus está dizendo: olha, coma comidas saudáveis e busque atividades e práticas saudáveis. Saboreie essas práticas saudáveis. E também saboreie dos momentos de lazer e divertimento. Porque você precisa do doce, você precisa da alegria. Acima você observa, não é? Provérbios, você não pode ler como se fosse uma sequência, discorrendo assim um assunto atrás do outro. Não, muitas vezes um versículo não está tratando do seguinte. São provérbios, são ensinamentos diversificados, muitas vezes em um capítulo só. Mas aqui o texto pode sim se aplicar ao contexto de cima. Pode sim. Porque o que Deus está dizendo no começo é o seguinte: olha, não seja fraco. E aproveite, desfrute do dia da angústia, porque é ela que vai mostrar quem você é.
É na angústia que você conhece a si mesmo. Se você é um murmurador, se você é um adorador. O murmurador reclama da angústia, do sofrimento, só tem palavra de reclamação. O adorador, na hora da angústia, diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou. O adorador, na hora da angústia, diz: até hoje recebemos mel do Senhor, por que não poderíamos receber também o fel? Entendem, meus irmãos? O adorador se conhece na angústia, mas quando ele se conhece, ele diz: realmente eu estou pronto para socorrer os que estão sendo levados para a morte. O Senhor te faz conhecer a ti mesmo, para que você, com a tua força, socorra os que estão sendo levados para a morte. Mas muitas vezes vem as desculpas, as justificativas, e Deus está dizendo: não tem. Eu já adianto para vocês, no dia do juízo, calem sua boca, para não acontecer com aquele servo que enterrou o talento e disse: ah, Senhor, sabendo que tu eras terrível e vingador, eu escondi. Com a tua palavra, tu te condenastes. Então, se você está sendo negligente diante de Deus, eu vou dar um conselho para o dia do juízo: cale sua boca. Não arranje desculpa, porque isso só vai agravar a tua situação. E aqui, o 13, eu vejo uma solução de Deus para você, mostrando o que você precisa para manter a tua força e poder salvar continuamente os necessitados. Você precisa aprender a saborear o mel, porque ele é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Uma pessoa me procurou pedindo ajuda, não é cristão, mas queria um conselho. E ele disse o seguinte: olha, eu tenho um problema muito sério comigo, que eu não consigo realizar tarefas. Eu desanimo diante de qualquer tarefa que eu vou realizar, porque eu sou perfeccionista. Então eu já desanimei de fazer trabalhos, porque quando eu faço, que eu olho para o trabalho que eu realizei, eu digo: está com falha aqui, está com erro aqui, quer saber? Não vale a pena. Eu dei algumas orientações para essa pessoa, mas a principal que eu dei foi o seguinte: olha, passe a semana e depois me diga o que aconteceu. Passe a semana saboreando as pequenas coisas, estudando, investigando e vendo qual a importância das pequenas coisas. Por exemplo, se você vai sair ao tomar o sorvete, não tome simplesmente porque você está com calor e precisa se refrescar e porque é docinho, não. Experimente, saboreie os detalhes. Quando você for preparar seu comer, que realmente cada um prepara aquilo que gosta, cada colher que você pôr na boca, mastigue bem, saboreando aquela colherzinha ali. Quando você vê que alguma coisa aconteceu, observe seus filhos, observe cada coisa que acontece na sua vida e veja ali se tem alguma coisa que é bonita, que é admirável, por mais simples que seja. E comece a admirar as pequenas coisas. E você vai entender que não é ruim desejar ser perfeccionista, não é ruim buscar uma perfeição, mas é terrível quando você não sabe valorizar o pouco que você conquistou. Se você não conquistou a perfeição, que nunca vai chegar, mas até onde você conseguiu? Houve algum avanço? Houve algum progresso? Por mínimo que fosse, houve. Então por que ser ingrato? Se houve progresso, por que não valorizar este pequeno progresso? Então, desta maneira, você vai aprender a considerar as coisas pequenas. Muitas vezes as coisas pequenas são as mais ricas que o homem pode ter. E, por serem pequenas, passam desapercebidas. E aí, o homem corre feito louco atrás das coisas grandiosas. Muitas vezes não consegue e se frustra quando ele podia estar satisfeito e feliz com as coisas pequenas. Mas o que acontece ainda? Ele muitas vezes consegue as coisas grandiosas e ele diz: ah, consegui, olha o quanto eu construí para mim.
E alguém pode dizer: tu não tem inveja não daquele, é ímpio, vê, tu é um pobre, tu não tem oportunidades de lazer, de desfrutar de nada. Olha aquele ímpio, nem a Deus serve. Vê o quanto ele tem e o quanto ele desfruta da vida. Tu não tem inveja não? A resposta de todo cristão deve ser: não, eu tenho pena. Porque este homem, esta pessoa é tão pobre, que o coitado só conseguiu riqueza até hoje. O único bem que ele tem é material. Não tem bem espiritual. Então, esse momento que eu quero trazer para os irmãos é a importância de você desfrutar e aproveitar daquilo que Deus te concede. É miserável aquele homem que consegue adquirir riquezas nesse mundo e não desfruta dela. É miserável. Como é miserável aquele homem que adquire riqueza deste mundo e desfruta dela o tempo todo. Não pensa no próximo. E não pensa também em: eu tenho responsabilidades. Para quem? Para com quem? Para com os filhos? Não, para com os filhos eu já juntei tudo para eles. Não. Juntou tudo, até o que é espiritual. Não, o espiritual você nunca junta o suficiente. Você pode até fazer feito o rico, que disse: o que eu farei para viver a vida tranquila daqui para frente? O que eu já construí dá para viver por alguns anos, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas e na minha velhice? Como será? Já sei, vou destruir os meus celeiros, fazer eles 2 vezes maior, vou enchê-los de mantimentos e de recursos, e aí eu vou ter como vender para o resto da vida, vai estar sendo vendido ali, vai estar me sustentando, e pronto, garanti a minha aposentadoria até a morte. E aí ele trabalha feito louco para duplicar a sua riqueza, e quando ele duplica a sua riqueza, que ele diz: agora sim, hoje, a partir de hoje eu posso descansar. Chega o Senhor para ele e diz: louco, hoje foi o dia que Deus tinha marcado para a tua morte. Hoje é o dia que tu vai te encontrar com Ele. O que você juntou para a tua alma? E aí, terrível é o fim desses que só juntam para o seu físico, para a sua matéria. Meus irmãos, qual é a sua relação com os prazeres da vida? Questione-se, por favor. Você tem desfrutado da vida? Se tem, amém, graças a Deus. Mas vocês sabiam que o desfrutar da riqueza, o desfrutar daquilo que Deus te deu, de bens, pode ser também uma maldição na sua vida? Apesar de Deus estar dizendo: desfrute, saboreie, mas pode ser uma maldição. E quando é que isso pode ser uma maldição na tua vida? Olha, você muitas vezes pensa o seguinte: se eu tivesse isso, os meus problemas acabariam. Tem muita gente que tem o que você deseja ter, achando que vai resolver teus problemas. E essas pessoas que têm, dizem: eu, para ser feliz, preciso disso. Ninguém está satisfeito. E essas pessoas que têm o que você deseja, muitas vezes cometem até suicídio. Por que, eu pergunto? Por que entre os ricos há tanto suicídio? Por que entre os famosos existem tanto suicídio? Por que os famosos não se satisfazem em gastar no que é sadio a sua riqueza? Por que os famosos precisam investir os seus recursos em drogas? Sabe que é prejudicial, eles sabem. Mas eles buscam o que, irmãos, nas drogas? O que eles buscam nas drogas? Prazer? Então quer dizer que o dinheiro dele não pode proporcionar prazer com lazeres saudáveis? Percebem que o dinheiro não é suficiente? Porque muitos ricos vivem se embriagando, que eu conheço pelo menos alguns, que eu só encontro eles bebendo, aquelas bebidas caras, mas só bebendo. Por que eles são tão vazios? Por que eles são tão pobres, esses ricos? Porque os ricos procuram satisfazer na prostituição. Porque a mulher rica trai o marido rico.
Porque o marido rico trai a mulher rica, a esposa rica. Porque eles buscam no homossexualismo, por exemplo, satisfazer seus prazeres. Porque eles focam no pecado. Se eles têm tanto dinheiro, porque só o pecado parece que é o caminho para satisfazê-los. A ira, a discórdia, por quê? Os irmãos precisam parar e se questionar. Porque eu digo para os irmãos, o que os irmãos precisam para ser felizes não é o que falta, é saber administrar o que tem. É só isso que os irmãos precisam. Os irmãos precisam aprender, como foi dito aqui na liturgia. Os irmãos precisam entender que a instrução do Senhor é que vai fazer vocês felizes. Porque ainda que vocês não tenham nada, vocês vão ser felizes. Eu lembro, e talvez já contei aqui, mas faço questão de contar de novo, a história de uma menininha que vivia na rua. Não tinha nada, não tinha família, não tinha ninguém. E se juntou com uma turminha para viver na rua. Era um papelão que ela tinha, que hoje tinha, amanhã não tinha. E daí ela foi acolhida por um abrigo de um pastor evangélico. E o pastor disse: olha, aqui é o seu quarto com seus coleguinhas, aqui é as coisas deles e esse aqui é o seu armário. O pastor mandou avisar ao pessoal do trabalho lá que estava no abrigo o que era que pertencia à menina, as regras que iam ter e tudo mais. E o pastor foi visitar. E a menina pegou na mão dele e disse: venha ver, pastor, venha ver. Olha, está vendo esse armáriozinho aqui? Está vendo essa caminha aqui? É minha, pastor, é tudo meu, é tudo meu. Essa menina se considerava rica pela reação dela, pelo ânimo dela. Ela só tinha duas coisas, um armário e uma cama. Mas o ânimo dela era de quem realmente acredita que é rico. Mas por que os ricos não agem assim? Por que os ricos não estão satisfeitos? É porque eles não sabem administrar, não sabem usar o que tem. Não é porque falta algo, é porque eles não sabem usar o que já tem. Pois bem, meus irmãos, Eclesiastes, Salomão, o sábio que tratou de averiguar, investigar tudo ao seu redor, ele disse assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que é que acha que vai acontecer com vocês, meus irmãos, essa semana? Como terminará esse ano? Será um ano de prosperidade? Será um ano de adversidade, de sofrimento? Olha, essa pandemia chegou, surpreendeu muita gente, viu? Meu Deus, a gente deveria chorar por essas pessoas todos os dias. Quantos comércios não quebraram por maldade de governantes? Quantos comércios? E quantas pessoas não foram ceifadas pelo vírus também por maldade de governantes que não deixam que se tratem? E aí você fica olhando como é que eles estão lidando com essa adversidade. Em Portugal, um familiar de minha esposa está morando lá e disse que tinha um homem que ele era bem de vida. Ele chegava em uma loja e comprava muitas coisas que era para revender, ele era bem estruturado. E a prima de Pesta chegou, a cunhada de Pesta chegou e encontrou com essa pessoa de novo e perguntou: como você está? Eu estou morando na rua. Já imaginou você tendo uma casa, tendo um teto, tendo seu comércio, tendo tudo, e de uma hora para outra você dizer: agora eu tenho que ser um morador de rua? Parece impossível, não é? Parece que isso é fora da nossa realidade, não é? Mas, meus irmãos, está bem próximo.
Essa pandemia veio para mostrar isso. Então, o conselho do Senhor é, na prosperidade, goze do bem. Você tem condições, desfrute. Mas espera aí, eu vou viver só desfrutando porque eu tenho condição de viver só desfrutando. Não, será um pecado terrível, porque você precisa se preocupar com aqueles que cambaleiam indo para serem mortos. E por que Deus está dizendo, desfrute do momento, das oportunidades que eu te dou para o lazer? Não é só porque Ele quer que você se divirta, mas é porque Ele sabe que você precisa disso. Sem isso, o seu psicológico não vai aguentar só trabalho, não. O seu físico também não vai aguentar só trabalho o tempo todo, não. Deus sabe e conhece sua estrutura, por isso que nas adversidades Ele diz, seja forte. É nesse momento que você mostra e prova sua força, e daí a pouco Deus traz um alívio e diz, agora desfrute. Vá para uma praia, vá para uma piscina, vá para um passeio, vá almoçar fora, faça algumas coisas para que você tenha algum refrigério psicológico, físico. Aí você diz, não, eu não vou fazer isso, porque eu tenho muita coisa para realizar, e não faz. Chega novamente o dia da adversidade e você desfalece, e você não sabe nem por que desfaleceu. É porque eu sou um fraco. Não, é porque você não soube administrar aquilo que Deus te deu. Se Ele te dá prosperidade, goze, desfrute com responsabilidade, sem esquecer dos seus irmãos e dos necessitados. Mas se Ele deu adversidade, enfrente-a, sabendo que você já recompôs a sua energia. Como? Comendo do que é bom, me divertindo daquilo que eu me agrado. É lógico que não seja pecado. Então você recompõe a sua energia. Veja, meus irmãos, não é para vocês serem felizes isso. Quando Deus dá oportunidades de divertimento, de lazer, não é para vocês serem felizes. É importante que vocês não misturem isso. Porque na adversidade você vai dizer, hoje é o dia de eu ser infeliz. Não. A adversidade é para, primeiro, você conhecer a sua força. E os momentos de gozo, de alegria, de prazeres, é para você recompor suas energias. Mas a alegria, ela é possível na dor e no alívio, na tristeza, no sofrimento e na prosperidade. A alegria de vocês, cristãos, não depende das coisas, não depende das circunstâncias. A fonte da alegria de vocês é o Altíssimo Deus. Não foi isso que Jó disse? Depois que ele compreendeu o que Deus era na vida dele, ele disse, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Antes eu conhecia Deus de longe, me falavam dele, hoje ele é íntimo meu. Quão maravilhosos são, Senhor, os teus pensamentos. Então observe que ele está alegre, mesmo moribundo, mas alegre, feliz. Não é, Deus não dá oportunidades de lazer e divertimento a vocês para vocês serem felizes. Não é. Como Ele também não dá momentos de adversidade e sofrimento para vocês serem tristes. Não é. Vocês já têm a fonte da alegria, é Cristo. Se não estão sendo alegres, é porque vocês não estão sabendo administrar o que têm. Mas para que Deus então me dá momentos de alegria? Porque Ele me dá oportunidade só por um motivo, porque Ele conhece sua estrutura. Ele sabe que o seu psicológico e o seu físico não suporta só lutas, não suporta só trabalho. Você é carne, você é ser humano. Você vai desfalecer, alegre, e vai desfalecer, e não vai ser alegre porque não vai estar administrando, na verdade, bem. Você só é alegre, feliz, satisfeito, realizado em Deus quando você administra bem tudo que Ele te deu, inclusive o sofrimento. Sem essa administração, sem esse tratado, é impossível você ser feliz. E o que você vai fazer quando a infelicidade tomar conta da tua alma? Você vai descarregar na ira, vai ter ódio do seu filho, ódio do seu esposo, ódio da sua esposa, ódio da igreja, ódio do irmão, ódio. É uma forma que você achou para você tirar a atenção de si mesmo, para você chamar a responsabilidade para si. Você
não quer, então você procura culpados e descarrega neles. Outra coisa, você pode entrar para a bebida, para a droga, para o fumo, para a prostituição, para a homossexualidade, para a mentira, para o engano, para a desobediência. Você procura no pecado o alívio, porque você está aflito de alma, a tua alma ela é amargurada, aí você precisa aliviá-la. E como você não está administrando como Deus quer, o único caminho que você encontra é o pecado. Qualquer coisa que quebre a lei de Deus, qualquer coisa que desonre a Deus, para você será o caminho. Só que isso, meus irmãos, só vai arder mais ainda a alma de vocês, aqui ainda neste mundo, e depois no inferno. Por isso que eu trago hoje a palavra, e eu quero continuar com essa mesma questão na próxima ocasião que nós estivermos aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu vejo que isso está faltando no meio do povo de Cristo. O povo de Cristo não sabe mais nada. O povo de Cristo não sabe lidar com a dor. O povo de Cristo não está sabendo lidar nem com a alegria, nem com os prazeres. Está tudo perdido. A dor é um motivo para pecar. O alívio, a satisfação, os prazeres é mais um motivo para pecar. Porque eu estou vazio, porque eu preciso, eu não entendo o porquê eu me sinto tão mal assim. E aí procuram uma solução e nunca encontram. Porque a solução está nisso que nós estaremos vendo. Em você saber administrar cada momento, cada detalhe. Momentos, oportunidades que Deus dá a você, só entre você e sua esposa. Momentos e oportunidades entre você e seu amigo, amiga. Oportunidades que Deus te dá de você sozinho. Os irmãos pensam que Jesus Cristo também não desfrutou não das coisas boas dessa vida. Desfrutou, meus irmãos. Jesus Cristo tinha as roupas melhores. Ah, ele comprou? Não, ele nem comprava. Ele estava focado em vocês. Mas graças a Deus a igreja focava nele. E as mulheres ricas davam as melhores roupas a Cristo e o sustentavam. Jesus Cristo, quando via que a coisa estava tensa demais, ele dizia: vou para o monte. Ele tinha um lugar ali reservado para ele e os discípulos, onde eles só iam descansar e desfrutar de um do outro. Aí às vezes as pessoas saíam investigando, descobriam onde ele estava. Ele assistia essas pessoas. Mas ele procurava momentos de refrigério, de descontração, o próprio Cristo. Assim foi também os homens de Deus. Todo profeta do Senhor, todo servo de Cristo, teve seus momentos de refrigério, mas souberam administrar. Alguns não, mas outros sim. Então o que eu apelo para os irmãos hoje é que no dia da prosperidade, goze do bem. Não deixe passar não, meus irmãos. Não deixe não. Porque Deus reservou também o dia da adversidade, está marcado. Só que você não sabe que dia é esse que vai vir depois do outro. Qual é o dia que vai vir depois deste? Você não sabe. Mas se esse é o dia da prosperidade, goze do bem. Sabe por quê? Não é para ser feliz, eu repito, vocês já têm motivos de felicidade. É para que vocês adquiram energia psicológica, física, emocional, para quando vier a adversidade você dizer: estou pronto. Para quando seu irmão cair em adversidade você dizer: eu posso socorrê-lo. Mas se você, por amor ao irmão, se você, por amor à sua família, se você, por amor a você mesmo, se você, por amor a Cristo, não goza do bem nos tempos de prosperidade, você peca contra seu irmão. Porque quando vier a adversidade, você vai cair como um fraco, e a culpa será tua, porque não recompôs a energia que precisaria para ajudar ele hoje. Os irmãos entendem isso. Então pensem, meus irmãos, pensem no que Deus confiou a vocês, cada detalhe, o sorriso da esposa, o sorriso do filho, o sorriso do marido. Se eles sorriem, a maioria das vezes é porque estão alegres, e isso deve alegrar você.
E vocês devem procurar motivos para que eles se alegrem, ainda que seja um prejuízo para você. Mas se trouxe o sorriso de um filho, de uma filha, de uma esposa, sejam felizes com isso, desfrutem do sorriso e não das coisas, simplesmente, mas desfrutem das pequenas coisas também. Pensem no que eles precisam. Pare de pensar tanto no que você precisa. Deus sabe o que você precisa e Ele vai estar direcionando. Quando é que eu sei que Deus quer que eu desfrute? Você vai ter esse tempo de prosperidade. Quando é que Deus quer que eu lute? Ele vai mandar o dia da adversidade. Mas você precisa saber administrar tudo pelo seu irmão. Senão você não vai livrar nem a ele, que cambaleia para ser morto, nem a você mesmo. Então, salva-te a ti mesmo para que você possa socorrer o outro. Que os irmãos possam refletir nessas questões. Que os irmãos possam sair daqui dizendo: o que é que eu posso fazer de prazeres que eu desejo, de momentos de lazer que eu posso ter com minha família ou sozinho. Qual é? Eu preciso de quê? Deus me deu que oportunidade? Se tem, faça. Porque tem o outro lado também, daquele que só se preocupa com o doente, daquele que está só olhando para o aflito. Eu tenho que socorrer, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar, eu tenho, isso é bom. Mas você está sendo danoso a si mesmo e a ele. Porque vai chegar uma hora que você vai desfalecer, porque você não vai suportar. Sem momentos de gozo, de alegria, de satisfação, não vai suportar, você vai sucumbir, e aquela pessoa que dependia de você vai ficar sabe como? Desamparado, por causa da sua irresponsabilidade, por causa do seu amor mal administrado. Eu estou aqui amando o Senhor, quer que eu ame mas você também o ama quando cuida de si, porque você se preserva, porque você adquire energia para poder cuidar melhor, e para cuidar também por um tempo maior. Então, meus irmãos, desfrutem do mel, desfrutem do que é saudável e do que dá prazer, e os irmãos estarão prontos. Agora entendam, desfrutem, pensando sempre nisso, foi Deus que me deu. Olha, por favor, meus irmãos, quando vocês disserem: opa, para a semana eu posso fazer uma viagem, conseguimos fazer umas economias, vamos viajar, por favor, não esqueçam de serem gratos a Deus. Como o liturgo disse, se Deus deu vitória a vocês, se vocês tiveram vitória, é porque Ele deu. E como Davi, tu, Senhor, só tu, Senhor, foi Ele que deu. Então não sejam ingratos, porque o lazer de vocês vai ser lixo, vai ser em vão, espiritualmente vai ser lixo, se vocês antes não disserem: obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Se vocês durante o momento de lazer não disserem: Senhor, que bênção, que momento tão gostoso, obrigado, Senhor. E se depois vocês não disserem: Senhor, chegou o dia da universidade, mas muito obrigado, porque o Senhor já me deu momentos de alívio. Bendito seja o Senhor, porque me deu, e agora porque também tirou. Os irmãos vão saber desfrutar espiritualmente dos prazeres da vida. Os irmãos vão saber desfrutar da prosperidade, gozar do bem, e vão saber também desfrutar da adversidade, considerando que Deus é quem está dando, tanto um quanto o outro, para que você nada saiba do que pode vir depois deste. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus direcione os irmãos, que os irmãos possam se encaminhar apenas e unicamente pelo que o Deus das Escrituras instrui e orienta. Deus abençoe a todos.